Olá, pessoal. Bem-vindo a mais essa entrevista aqui no YouTube. Vou conversar hoje com a Petra. A Petra é nossa aluna no Bootcamp Master Interface Design, estudou e conquistou uma vaga aí depois de algum tempo, né, na Running. Ela vai contar um pouquinho de como é que foi o processo, desafios, enfim. Vamos entender um pouquinho da história da Petra. Petra, obrigado pelo seu tempo e, para começar, por favor, se apresenta, conta um pouquinho de você. Obrigada, Felipe. Eu sou Petra, né? Eu sou formada em design de produto e desde do curso, assim, do meio do curso, eu descobri sobre UX, conversando com o professor, eu me envolvi com projeto de pesquisa, com extensão, e aí eu fui lendo cada vez mais pelo assunto, fui me interessando cada vez mais, e também trabalhei nesse meio tempo como designer gráfico, até conseguir fazer a migração para a área de design de produto, para UX e UI. Legal. E o que te chamou mais atenção? Por que você, né, você fez a faculdade, experimentou várias coisas, por que você acabou escolhendo aí pela área de UX? Porque eu gostava dessa parte de pesquisa, eu gostava dessa parte de conversar com os usuários. Eu também queria, assim, pensar mais na estratégia do produto. Eu explorei muitas áreas ao longo da universidade, mas eu não me sentia me encaixando bem. E a partir dessa conversa com esse professor, eu pude realmente ver, assim, ele me orientou, disse, por que você não vê a área de UX? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler, a participar de eventos, comecei a me interessar mais e até conversar com pessoas que trabalhavam com UX. E aí eu vi que era aquilo que eu queria. Eu gostava demais disso. E aí nesse meio tempo, inclusive, foi aí que eu descobri ela, eu comecei a acompanhar também. Você foi vendo alguns conteúdos, algumas coisas antes, né, de efetivamente realizar o curso, então. Sim, principalmente no Medium, eu achei muito conteúdo da ela pelo Medium. Aí eu comecei a ver também no Instagram. E aí eu comecei a seguir, assim, algumas pessoas que também eram alunos, assim, comecei a ver. Chegou até o ponto de eu conversar com alguns quando eu estava, assim, decidindo se eu ia realmente seguir para essa área ou não. E até perguntei sobre o curso, eles super me indicaram, falaram que os mentores sempre estavam muito presentes, e que é verdade. E aí eu também perguntei para outras pessoas, assim, e sempre elogiavam a ela. E aí eu decidi seguir por esse caminho. Que bom, sempre muito bom escutar isso. Mas, Petra, deixa eu te perguntar. Você terminou a faculdade já meio que certo, vou estudar UX, e pelo que eu entendi, um pouco depois, alguns meses depois, você começou, né, o bootcamp em si. Você ficou um tempo ali estudando e tudo mais. Por que você tomou essa decisão? Só para clarificar melhor a minha ideia, existem vários caminhos possíveis, né? Acredito que lá na faculdade você tenha visto. Você poderia ter lido vários livros e tudo mais. Por que você decidiu, não? Eu vou realmente fazer o bootcamp, ou seja, esticar mais um ano de estudo, que faculdade já não é curta, né? É bem longo, antes de tentar ir para o mercado. Por que você tomou esse caminho? Aí eu tava bem perdida no meio da faculdade, e aí eu percebi que eu gostava muito dessa área de pesquisa, e eu queria algo que conseguisse unir isso com estratégia, e ao mesmo tempo eu queria também pôr a mão na massa, eu queria algo mais assim. E eu cheguei até a pensar em ver consultorias da área de design de produto físico e tudo mais. Só que mesmo assim eu não me sentia feliz, assim, eu não Entendi. queria fazer algo físico. Para mim não fazia muito sentido, não era o que eu gostava. E aí, quando eu vi assim, essa parte de conseguir agregar isso a produtos digitais, eu me interessei bastante. Eu até fiquei na dúvida entre seguir para a área de produto digital e o service design, Uhum. mas aí eu realmente, assim, eu vi que eu sentia falta dessa parte de também ter aquela coisa mão na massa também. E aí eu me vi nesse caminho, eu disse, eu quero fazer isso, é isso que eu quero pensar. Eu quero mapear esses problemas dos usuários, entender a fundo, e eu quero Entendi. trazer uma solução, assim, para eles. Muito bom. Tá, legal, entendi. Você decidiu, foi estudar um pouco mais, né? E você já sabe melhor do que muitas pessoas, né, que o bootcamp ele é bem intenso, então requer muita dedicação, vários projetos desde o primeiro nível, enfim, não é um curso rapidinho.
Como é que foi para você? Acabar a faculdade e aí como é que você organizou para estudar da melhor forma e garantir que você estava fluindo bem? Coletou lá as melhores, enfim, os melhores insights aí dos mentores. Como é que você fez? Quando estava perto de terminar a faculdade, eu já comecei a ver alternativas, ver vagas de emprego, mas eu sempre via que eu precisava aprender muito, muito mesmo ainda, para poder conseguir aplicar mesmo. E eu não conseguia achar muitas vagas remotas na época. E aqui na cidade que eu moro não tem muitas opções assim presenciais. E aí eu peguei e disse, vou tentar uma vaga em design gráfico, já que era o mais próximo que tinha, e também eu não tinha tanta prática com a parte mais de UI. Eu tinha trabalhado muito mais essa parte de UX, estudado muito mais na faculdade, mas a parte de UI nem tanto. Entendi. E aí eu comecei a trabalhar nessa área, numa agência de publicidade, no departamento de marketing. E aí, depois de um certo tempo, eu comecei ainda a procurar vagas, comecei a ver, mas eu não conseguia. E eu recebia muito feedback dizendo que eu precisava melhorar ainda, precisava me esforçar mais nessa parte de UX, de UI também juntos. E aí eu disse, eu preciso realmente parar, focar e seguir por um caminho só, assim, um estudo mais formal. Aí eu fui desligada no meio da pandemia nessa agência e eu tomei a decisão de realmente focar meus estudos e me dedicar para poder, alguns meses ou anos depois, assim, aplicar de volta e tentar realmente entrar de vez, focar mesmo para entrar nessa área de UX e UI. Entendi. Acho que agora ficou bem claro para mim assim, o seu histórico, né? Você ficou na faculdade, você trabalhou um tempinho, pôde experimentar, e aí você se dedicou no bootcamp, né, para só estudar. Quanto tempo você ficou estudando? Do início do bootcamp até você conquistar a sua primeira vaga? Eu entrei no bootcamp, acho que foi na turma de junho, julho de 2020. E aí eu fiquei até para conseguir a proposta, foi até março. Mas eu estudei, assim, muito, muito focada mesmo, só focada em estudar, sem aplicar, Imagino. uns 6, 7 meses, assim. E Uhum. aí depois eu comecei a aplicar. Antes eu só aplicava uma vez ou outra, assim, mas eu focava mesmo no bootcamp, nos estudos. Isso é muito bom. Imagino que, assim, pelo tempo que você está falando, você conseguiu ser bem rápida entre começar os estudos, né, e conquistar a sua vaga. E como é que você fazia? Você tinha alguma rotina? Você colocava algum calendário do tipo, eu tenho que estudar desse horário até esse horário, ou esses dias? E pelo que eu entendi, isso foi durante a pandemia, né? Então, enfim, como é que você fez para Isso. garantir que seu foco estava realmente ali nos estudos e tudo fluiria bem dentro do tempo que você estipulou? Foi bem difícil, assim, porque eu tava bem ansiosa nesse momento, assim, tava tudo meio incerto. Mas aí eu parei e fui, de início, fui aos pouquinhos. E depois eu fui ficando mais intensa à medida que eu naturalizava, virava meio que um hábito. Uhum. Então, eu comecei estudando, assim, só de manhã, por exemplo, e à tarde eu lia. E Tá. aí, depois, aos pouquinhos, eu comecei a focar e passar mais tempo, assim, estudando. E eu ficava umas 6, 7 horas. Eu via meio que como um trabalho, assim. Já que eu não tô trabalhando, vou focar os estudos. E eu tinha como meta, assim, passar uns 2 meses, assim, por projeto. Hum. Então, à medida que eu ia fazendo os projetos, esperava o feedback. Aí eu ia lendo um livro ou outro que era indicado, lia material, mas eu tinha aquele cuidado que vocês sempre falavam e que é verdade, para não ler demais e aí ficar com aquela coisa do FOMO, né? Ficar com Uhum. medo de tipo, meu Deus, estou perdendo isso, perdendo aquilo. Então, assim, eu tomei o cuidado de evitar ficar muito ansiosa, porque eu já estava ansiosa. Então, eu tomei esse cuidado. Isso me ajudou muito a conseguir também concentrar cada nível. Eu conseguia focar, esse nível trabalha sobre isso. Vou focar, Uhum. então, em estudar sobre isso. E Muito aí, no bom. próximo, eu foco em outra coisa. Essa dica é maravilhosa. Ela é muito boa, né? A gente indo passo a passo, em pouco tempo, né? A gente chega longe pra caramba, mas às vezes a gente não percebe, né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, muito boa dica. E, Petra, você conquistou uma vaga numa startup bem bacana, bem interessante aí no Brasil. Como que você percebeu? Agora é o momento, agora eu vou aplicar para vagas, vou fazer entrevistas. Teve esse ponto ou não? Foi tudo muito automático? Como é que aconteceu isso para você? Aí, para mim, foi algo assim, tipo, foi um período longo, assim, desde
de que eu comecei realmente a aplicar, até realmente eu consegui, assim, o sim, mas foi muito aprendizado. Eu cheguei até a conversar com outros colegas para pedir dicas, eles me deram muitas dicas. Inclusive, um deles disse, olha, você está em qual nível? E aí eu estava no nível 3, ele disse, olha, começa a fazer seu portfólio, vai demandar tempo, você vai fazendo com calma, e aí você vai conquistando as coisas aos pouquinhos, vai colhendo feedback, porque é um Que processo legal. geralmente longo. Então, eu escutei ele e aí eu peguei e disse, vou começar o portfólio. E eu comecei, fui fazendo aos pouquinhos também, assim, ia filtrando as coisas e colocando nele para deixar bem, assim, mais encaixadinho para os recrutadores, mais fácil deles conseguirem entender. E eu também fui pedindo algumas pessoas, assim, para dar uma olhada e dizer, o que é que você acha? E aí, também, à medida que eu ia participando dos processos, isso ia me ajudando a conseguir coletar também feedbacks. No início, eu recebia muita negativa e eu ficava sem entender o porquê. E aí, à medida que eu ia pedindo feedback, eu ia conseguindo entender, ia melhorando. Eu escutei também muitos podcasts sobre currículos, como é que preparava, então eu mudei muito meu currículo, meu LinkedIn. A conversa que a gente teve também da mentoria 1-para-1 também ajudou muito, porque ali eu consegui receber muito mais respostas depois. Eu comecei a me preparar mais, comecei a estudar também sobre. No momento da entrevista também, comecei a pesquisar muito sobre as empresas antes de fazer as entrevistas. E aí eu fui percebendo que tudo isso foi dando frutos. E aí eu fui conseguindo avançar mais. Isso é muito bom. Pelo que eu entendi, você teve vários aprendizados, né, ao longo desse processo. Você consegue lembrar, talvez, um ou dois que foram, assim, os maiores aprendizados, os principais, e que, na sua opinião, foram a virada de chave aí para conquistar a vaga? Um deles foi que eu acho que era o head de design, ele disse para mim, deixa sua apresentação o mais fluida possível, evita colocar tanta coisa, fala mais da sua história, não se preocupa tanto com mostrar os gráficos, mostrar as coisas, a gente quer entender o seu processo, então foca nisso. Eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados, assim, nesses processos para mim, porque eu focava muito em colocar imagem, em colocar texto, em colocar coisa e esquecia do storytelling. Então, quando ele falou isso e eu comecei a modificar minhas apresentações, isso também colaborou muito. É muito bom. Assina embaixo. Storytelling ajuda em várias frentes do nosso trabalho e tudo mais. É, de fato, uma área importantíssima para a gente estar melhorando e estudando. Legal. E, Petra, como é que foi o processo com essa empresa, né, que você foi contratada? Enfim, eu sei que você passou por vários processos, mas como é que foi? Teve entrevista? Teve teste? Teve whiteboard challenge? Como é que está sendo esse processo de entrevistar, né, para vagas diversas? Aí, antes da Hanhanit, eu participei por muitos processos que pediam diferentes coisas, pediam cases, whiteboard challenge, teve processos que foram muito rápidos, inclusive, tipo, pediram em 2 dias que eu entregasse um projeto incompleto, assim. E esse da Hanhanit, eu gostei muito porque eu achei bem, assim, bem tranquilo. As pessoas, desde o início, me deixaram bem à vontade. Eu tive que apresentar os meus cases de portfólio e, a partir disso, me fizeram perguntas, perguntaram sobre o meu processo, como era geralmente, e foi bem tranquilo. Eu não senti aquela pressão que eu senti nos outros. Isso, para mim, foi um bom sinal já. Eu já achei as pessoas bem humanizadas. E, inclusive, me perguntaram sobre ela. Chegaram a me Olha, perguntar, assim, sobre os cases. São cases de estudo? Eu conheço a ela e tudo. E aí, eu fui apresentando e foi um processo curto, não foi um processo longo. Eu recebia respostas e feedbacks, então não foi nada que gerou ansiedade, gerou aquele frio na barriga. Foi muito tranquilo. No final, eu recebi a proposta do Head Design e foi bem assim, fiquei bem feliz com a escolha da empresa. E eu vi realmente quando eu entrei que era uma empresa bem humanizada também. Era real. Durante o processo, eu descobri que isso também pesava, assim, isso dizia muito sobre a empresa. que maravilhoso. Isso que você compartilhou, acho que é uma grande dica, tanto para quem está procurando alguma vaga, né, seja colega seus de curso que estiver vendo, ou qualquer pessoa no YouTube, mas também se tiver algum recruiter aqui assistindo, olha aí, ó, baita dica de como atrair, né, bons profissionais para o seu time. Eu assino embaixo, é importantíssimo o processo é mais tranquilo.
A gente vê tantas empresas desesperadas, né, para contratar e não conseguindo, e às vezes os processos são horrendos, né? Tem alguns que eu, várias vezes, já me recusei a participar de alguns, que, como você falou, 2 dias para fazer um teste. Sendo bem franco, hoje eu já nem gosto de fazer teste nenhum. Pô, se me falam 2 dias, eu falo, obrigado, não tenho como, tchau, né? Então, enfim, vamos ver. Quem estiver aqui assistindo, pega essas dicas aí, cuida com carinho do seu processo de recrutamento, que vai ajudar. Mas, Petri, como é que está sendo trabalhar na área? Agora já tem uns bons meses, né? Infelizmente, demorou para a gente conseguir bater esse papo. Ou felizmente, porque aí você pode contar um pouco mais de como está sendo. Mas que eu sei que você tinha uma expectativa alta, estudou pra caramba, né? E como é que está sendo? Que agora você é oficialmente Product Designer. Foi assim, muito legal. O onboarding que eles fizeram comigo foi bem legal, assim. Eu acabei, tipo, conhecendo outras pessoas, assim, incríveis. E é bem legal lá dentro, porque a gente trabalha em squads, então eu tô bem focada em tipo de usuário, e eu aprendi muito. Eu aprendo ainda hoje muito, assim, com as outras pessoas, principalmente, assim, da área de produto também. Então, a gente tem uma troca, as pessoas não trabalham muito separadas, por mais que seja remoto. É bem interessante porque a empresa não era remota e eles viraram remotos por conta da pandemia, só que eles super se adaptaram bem. Então, eu não tive muita dificuldade de me adaptar lá, foi um processo super tranquilo. E a gente tem um líder de design que está sempre presente, então eu acabo aprendendo muito com ele. Os desenvolvedores, eles são pessoas que estão dentro do processo, então não tem muito aquilo do design faz uma coisa e fica completamente longe do desenvolvedor. Que bom. O que é bem legal, porque eu tinha muito esse medo de ter um desenvolvedor meio assim, meio ranzinza, que não queria fazer parte bem do processo, mas todos eles são bem dispostos a estar ali junto. Isso é muito bom, maravilhoso escutar isso. E, Petra, partindo para uma parte, né, bem final desse bate-papo, você já deve ter me visto fazer essa pergunta. Nesse tempo todo de estudo, leituras e agora de trabalho, qual foi o maior aprendizado que você teve e que, se você voltasse no tempo, você contaria para a Petra do passado, lá na faculdade ainda, quando você estava começando a descobrir alguma coisa de UX, meio na dúvida? Enfim, o que você contaria para a Petra do passado? Aí eu diria para ela ser mais calma, ser mais estratégica, pensar assim, devagar, baby steps, porque vai chegar, o sim chega. E foi muito bom para mim ter esperado, ter recebido nãos antes desse sim, porque com eles eu pude aprender bastante. E para mim eu acho que o crucial é isso, é você ter uma estratégia bem definida, pensar o que é que você quer e ter em mente que vai demorar. Se você quer algo bom, vai demorar a chegar. Mas quando chegar, vai ser muito, muito bom. Maravilhoso, muito bom. Petra, muito obrigado pelo seu tempo. Te desejo cada vez mais sucesso na empresa, na carreira, enfim, tem uma trajetória longa pela frente. E certamente a gente ainda vai se ver bastante lá na comunidade AELA, em aulas, né? Então, enfim, mais uma vez, parabéns e sucesso. Para você que está nos assistindo aqui no YouTube, muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado. Tem uma lista grande aqui de entrevistas, então se essa for a sua primeira, dá uma olhada, tem outras entrevistas bem bacanas de colegas da Petra, tem algumas palestras, enfim, dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, pode ter mais conteúdos aqui. Então lembra também de assinar o canal e aproveita e deixa seu like, que isso ajuda o algoritmo a impulsionar para mais pessoas, certo? Obrigado, um grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau. Petra, brigadão. Obrigada, Felipe.